enfatizamos é acerca de Jesus superior aos anjos. Jesus, ele é superior aos anjos, e hoje nós vamos dar continuidade. Nós iremos falar acerca da unidade de Cristo. Eu terminei o ensino na semana passada dizendo que Jesus, ele é superior aos homens, primeiro, porque ele é Deus, e segundo, porque a sua revelação ela é superior. É tudo que Cristo ele apresenta por intermédio da sua revelação a nós, para a igreja. Ele se apresenta de forma superior. Amém? Hebreus capítulo de número 2 diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuindo por sua vontade. Porque não foi os anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: quem é o homem para que te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra coroaste, e constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não sujeitaste. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provaste a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim que santifica, como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança. E outra vez, eis aqui me são os filhos que Deus me deu. E visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, porque convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Amém, irmãos? Nós terminamos o capítulo 1 falando acerca da supremacia de Cristo. Nós temos uma revelação no capítulo 1, dizendo que Jesus ele é superior aos anjos. Nós temos uma revelação dizendo que Jesus ele é o próprio Deus. O autor dos Hebreus, ele cita vários textos do Antigo Testamento, textos que eram do conhecimento dos hebreus, textos que eram do conhecimento dos judeus, mas que eles não tinham a revelação completa desses textos. Nós temos, irmãos, uma revelação progressiva na Bíblia. Nós temos algumas pessoas que passaram por certas situações, mas que elas não tinham a mesma revelação que nós temos ao ler sobre essas pessoas. O exemplo disso é quando Jó ele passa por todo aquele sofrimento, e chega aqueles amigos dele, diante dele, para tentar descobrir a causa do seu sofrimento. Jó, de início, irmãos, não tinha conhecimento que Satanás tinha aparecido na presença de Deus e que eles tinham conversado acerca da vida de Jó. Então, nós temos, quando lemos o livro de Jó, nós já sabemos desde o início que aquilo que Jó está passando é por uma permissão de Deus. Então, nós temos, no decorrer da Bíblia toda, algumas revelações que elas não são completas em si mesmas, mas nós devemos olhar para elas
como algo todo, né? No início, no meio e no fim, no seu fim. Então o escritor às vezes ele cita algumas coisas, e ele cita o Senhor apresentado para os hebreus no Antigo Testamento, Yahvé, como sendo o próprio Jesus. Ele cita que o Senhor a qual eles adoravam, que o Senhor a qual apareceu para Moisés, o Senhor a qual revelou tudo que foi feito no Antigo Testamento, era o próprio Cristo. Dando continuidade a isso, no capítulo 2 ele fala: se nós recebemos essa revelação grandiosa, convém-nos atentar para isso. Ele começa: portanto, convém-nos atentar com mais diligência, convém-nos atentar dando mais importância. Nós precisamos atentar, ouvindo um pouco mais de perto, dando um pouco mais de importância para aquilo que o Senhor tem revelado. Porque se agora a Deus nos revelar, se revelar por intermédio do Filho, então nós precisamos atentar um pouco mais para quem é o Filho. E ele continua a sua carta, ele continua escrevendo, dando um pouco mais de revelação, e fala: nós temos ouvido, e em tempo algum nós devemos nos desviar dela. Porque uma coisa é você não entender quem é Cristo, e pelo fato de você não entender quem Ele é, você permanecer no erro. Uma coisa é você não entender quem é o Filho e você não querer Ele. Agora, a partir do momento em que você tem a revelação precisa de quem é o Filho, agora não está mais em cogitação se você quer Ele ou não. Agora, pela revelação de Cristo, automaticamente você necessita dele. Pela revelação de Cristo, automaticamente você quer Ele, porque isso já está contido dentro de você. Porque a revelação é dada por intermédio do Espírito Santo. Nós vemos, no livro de Romanos, no capítulo 8, Paulo ele vai citar acerca de que por intermédio da lei do Espírito nós temos vida, e é o Espírito que testifica em nós que nós somos filhos. É o Espírito que testifica acerca do Cristo. Ele falou: quando eu for, Ele virá, e esse que virá, Ele irá falar de mim, Ele irá testificar acerca de mim, porque eu não posso testificar de mim mesmo, mas eu testifico do meu Pai, e o Espírito testifica do Filho. Então o Espírito Santo ele nos ajuda na revelação de quem é Jesus. Irmãos, o escritor aos Hebreus ele não teve de cara essa revelação. Ele também, pelo que consta, pelo que nós vamos analisar na carta, ele também é judeu. Ele também compartilha da mesma religião compartilhava da mesma religião daquele para o qual ele está escrevendo as cartas. Esta carta. Mas ele recebe do Espírito Santo uma revelação. Ele recebe do Espírito Santo algo que, a partir do momento quando ele recebe essa revelação, ele não pode conter ela para si mesmo, ele tem que compartilhar com a igreja. Nós não temos a autoria desse escritor, muitos atribuem erroneamente ao apóstolo Paulo, mas nós não temos menção porque a forma da escrita é totalmente contrária àquilo que o apóstolo Paulo, da forma como ele trata, esse escritor ele tem pleno conhecimento da lei, mas nós não sabemos a quem ele deveria ser atribuído. Os cristãos que receberam essa carta, eles tinham conhecimento, mas o que nós podemos entender é que esse escritor ele é hebreu também, e a partir do momento que ele tem uma revelação, o Espírito Santo começa a dar discernimento para ele acerca de várias outras coisas. Ele começa a entender, ele fala: o Antigo Testamento ele aponta para Jesus, o Antigo Testamento ele aponta para o Filho, ele aponta para aquilo que foi revelado nos últimos dias, ou seja, no nosso tempo. Entenda, essa revelação é perfeita, e a partir do momento que nós temos essa revelação, nós não podemos negligenciar ela. Nós não podemos tentar voltar para a doutrina anterior, como nós vamos estudar mais para frente, quando ele vai dizer que são apenas sombras daquilo que nós temos vivido nos dias de hoje. Ele fala: porque se a palavra falada pelos anjos, qual é essa palavra? Na cultura judaica eles tinham um entendimento de que quando Moisés subiu ao monte e trouxe as tábuas da lei, as tábuas elas foram escritas sim por Deus, o próprio Deus escreveu, mas ao ser entregue para Moisés, elas foram entregues mediante anjos. Não só isso, toda a revelação que nós tínhamos, ela era apresentada de forma
em que ou o próprio Cristo se revelava, o que nós chamamos de uma teofania, ou algum anjo vinha para os profetas e entregava isso. Não apenas isso, mas também os profetas eram considerados como anjos ministradores de Deus, porque eles continham uma palavra. Então, anjos, nós temos o significado de anjos que são mensageiros de Deus, ministradores de Deus. Então, todos os povos que eles tinham uma revelação acerca de Deus, eles também eram considerados como anjos ministradores. Nós temos esse entendimento de que a palavra ela é revelada por intermédio dos anjos ou por intermédio de homens, de Deus. E se nós não atentarmos para essa tão grande revelação, como nós escaparemos? Como escaparemos nós de um castigo se nós não atentarmos para essa revelação? O que ele aponta aqui para nós é: se você tem agora um entendimento de quem é Deus, se você tem agora um entendimento de quem é Jesus, não resta outra escolha para você a não ser aceitar a Ele. Não resta outra escolha para você a não ser servir a Ele, porque Ele é o seu Senhor. Em outras palavras, irmãos, se Deus de fato se encarnou, morreu e ressuscitou, se Deus de fato existe, não nos resta outra opção a não ser atentarmos para a salvação que Ele nos tem preparado. Não nos resta outra opção, porque quando Cristo ele chega em gente, ele fala: só tem duas opções para vocês: vida ou morte. Ele está deixando claro que se você não atenta para essa revelação que Ele está te dando, de que Ele é o caminho para essa tão grande salvação, só nos resta a morte, só nos resta a perdição. E a questão é: essa revelação ela é de fato verdade ou não? Nós estamos aqui hoje na igreja, aprendendo, escutando. Vocês estão aqui sentados, escutando uma verdade ou uma mentira? O que confirma que isso de fato aconteceu? O que confirma que a palavra que foi lida hoje aqui pelo pastor Fábio, dizendo acerca da ressurreição de Cristo, ela é de fato verídica? Ela é de fato aconteceu? A questão é, historicamente, Jesus ele existiu. Só que se nós formos atentar apenas para o Jesus histórico, um homem bom que veio andou aqui nessa terra, nós somos loucos porque ele era louco. Se o filho do homem não era o filho do homem, de fato a cruz que ele carregou foi merecida. De fato os cravos que ele recebeu foi muito bem feito. Se Cristo ele não era Deus, ele merecia morrer naquela cruz. Mas se ele era o próprio Deus, não nos resta outra opção a não se atentarmos para essa revelação que é perfeita em Cristo. E ele continua: como nós escaparemos? Se nós não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Esse escritor ele não conheceu Jesus, ele não andou com Cristo, mas ele ouviu falar. E a partir daquilo que ele ouviu, ele atentou e ele recebeu uma das maiores revelações contidas do Novo Testamento. O versículo 4 ele fala: testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, e distribuindo por sua vontade, porque não foi a anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Ele continua insistindo nessa causa de que Jesus ele é superior aos anjos, porque não foi anjos que herdaram a terra que nós moramos, o mundo e tudo que existe. O que ele deixa claro aqui é que a criação, irmãos, ela foi um presente de Deus para Jesus. O Filho, ele herda a criação do Pai. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Ou seja, a terra, o céu, a plenitude da criação, ela foi feita para Jesus. Nós temos que entender a criação como um pai amoroso querendo dar algo de presente para o filho. Só que antes de ele herdar a criação, acontece um processo, acontece algo que
considerado como uma vergonha para Deus. O Filho se torna carne. O Filho, ele vem e ele habita no meio dos homens. E ele continua dizendo: mas em certo lugar testificou alguém dizendo: quem é o homem para que dele te lembres, ou o Filho do homem para que o visites? Peço que abram suas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 8. Vai dizer assim, o verso 1: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mandam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo ao vingador. Quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visite, porque por pouco o fizeste, menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, a tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre a terra. O escritor aqui, ele faz uma citação do Salmo. Mais uma vez ele evoca a palavra de Deus para apontar a própria palavra de Deus. Mas algumas contradições às vezes nós encontramos ao interpretar de forma errada. Porque alguns pensam que quando ele fala quem é o homem mortal para que te lembre deles, ele está falando dos homens. Mas entenda, irmãos, não foi a nós que Deus sujeitou o mundo. Não foi a nós que Deus deu todo o domínio e autoridade. Nós temos domínio, sim, mas nós não temos todo o domínio. E um pouco comparado àquilo que ele tem, um pouco do domínio que foi nos dado no início da criação, o homem ele abriu mão por causa dos seus prazeres. E aqui nós vemos que Jesus ele tem esse domínio da criação. A criação é sujeita aos teus pés. Só que, porque ele cita esse título, Filho do Homem, para dizer que ele tem domínio, para dizer que ele tem autoridade. Por que ele cita Filho do Homem? Sendo que o homem ele perde o seu domínio ao entregar tudo, deixar o mundo. Por que o escritor ainda continua utilizando desta palavra? Nós precisamos entender que o título dado por Jesus como Filho do Homem, ele não é apenas referência da humanidade de Cristo. Ele não é apenas referência de que Jesus se encarnou. Porque nós temos essa citação com base no capítulo de Daniel, capítulo 7. Se você quiser abrir também, capítulo 7, versículo 13 diz assim: eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se aos anciões de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio e honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem, e o seu domínio é domínio eterno, que não passará, o seu reino tal, que não será destruído. Entendam que quando Daniel ele tem a visão, ele olha para o céu e fala: eu vi alguém com aparência semelhante ao filho de homem. Ele cita semelhante ao filho de homem. Por que ele não fala, irmãos, eu vi nos céus alguém semelhante a um homem? E ele usa a expressão filho. Entenda, quando nós colocamos a expressão filho, nós estamos falando de alguém que ele é gerado. No culto passado nós falamos acerca da geração de Jesus. Aquele que é gerado de homem é homem. Então quando ele cita alguém semelhante ao filho do homem, alguém semelhante ao aquele que é o filho do homem, ele está denominando que por ele ser filho do homem, ele automaticamente é homem, fazendo comparação com aquilo que é gerado de Deus, é Deus. Se alguém que é gerado de homem é homem, aquele que é gerado de Deus é Deus. Então isso faz menção à questão da geração de Cristo, da sua geração
céus, ele está deixando claro que a essência daquele que vem é a essência de um homem. Mas mesmo sendo a essência de um homem, ele vem com poder, ele vem reinando, ele vem com autoridade. Por que que um homem vem dos céus com autoridade? E aí vem o Salmo e o Salmo se pergunta: quem é esse homem para que ele tenha autoridade? Por que que um homem ele tem domínio? Por que que um homem se assenta à destra de Deus? Por que que um homem ele é eterno, ele tem poder, grande glória? E a glória que é citada aqui, irmãos, não é apenas alguém que tem glória, alguém que tem domínio, mas alguém que tem toda a glória. E quando você fala filho do homem, no contexto judeu, já estava contido essa profecia de Daniel 7. Tanto que quando Jesus ele se auto-intitula como filho do homem, ele é chamado de blasfemo. Abram lá em Marcos. Aleluias. Perdão, irmãos. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 27 diz assim: então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começaram a acontecer, olhar para se levantar as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quando Cristo ele cita, ele se auto-intitula como Filho do Homem, e perante o Sinédrio, quando perguntam a ele: você é o Cristo? Você é o Messias que há de vir? Ele se auto-intitula como Filho do Homem, não apenas Filho do Homem, fazendo menção com Daniel 7, mas ele diz: aquele que está sentado à destra de Deus. Agora, parece que nós encontramos um paradoxo, porque Cristo ele estava na terra, ele estava juntamente com seus discípulos compartilhando de algumas verdades que o Pai revelou, e ele fala: o Filho do Homem que vocês estão vendo aqui está sentado à destra de Deus. O que ela intitula como se, por ele ser Filho do Homem, não significa que ele perdeu a sua posição no céu. Ele sendo Filho do Homem não perde a sua posição. Eu não quero me prender isso porque o nosso tempo é muito curto. Só que ele fala assim: tu fizeste um pouco menor que os anjos, e de glória e honra coroaste, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não tenha sujeito. E ainda cita: embora nós ainda não vejamos a plenitude dessa sujeição. Irmãos, muitas das vezes quando nós olhamos ao nosso redor, parece que Deus não está no controle das coisas. Parece que as situações que nós passamos, a gente às vezes se questiona e fala: mas será que Deus tem tanto domínio assim? Por que eu não vejo Ele reinando? A questão é: Ele reina soberano hoje, mas nós não vemos a plenitude porque ainda é necessário uma redenção aconteça. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos redimidos. O nosso espírito, ele compactua com o Espírito Santo, e a nossa alma, ela é salva. Só que o nosso corpo ainda não é redimido completamente. Ainda é necessário, nós lemos aqui, é necessário que a carne ela padeça, que o corpo ele morre em ignomínia, morre em vergonha pública, morre e ressuscita no corpo espiritual, morre no corpo carnal, ressuscita no corpo espiritual. Então nós não vemos ainda a plenitude do reinado de Cristo, mas aquilo que há de se revelar será revelado no fim dos tempos. Ele fala: será revelado para a sua redenção quando vier o Filho do Homem. E a questão que, em uma parábola, ele cita: verá o Filho do Homem, certamente.
Mas quando vier, pois, o Filho do Homem, haverá ou achará fé na terra? Que o Filho do Homem virá é certo, com poder e grande glória. Mas não, o fato de Jesus ele ter sido encarnado não o torna menor do que os anjos. O tornando menor do que os anjos, ele não parece perder a sua posição. O que acontece com esse Cristo? A citação é: ele se tornou um pouco menor do que os anjos por causa do amor à morte. Em outras traduções vai dizer, por causa da paixão pela morte. Existe um termo grego que é usado para citar essa paixão de Jesus para a morte. O termo grego é pateno. É um termo derivado de outro termo que é patos. Ou seja, é uma conjugação de patos. Está relacionado com o sofrimento mais específico, desejo pelo sofrimento, com relação à concupiscência ou desejo desenfreado, que é citado de forma antagônica a Deus. Ou seja, quando os apóstolos ou o próprio Jesus ele nos orienta a fugir das paixões, a fugir dos desejos da nossa carne, ele usa esse termo, pateno, que está relacionado à concupiscência, a desejo desenfreado de. Só que, por que é utilizado esse mesmo termo para dizer que Jesus ele ama a morte? Porque as concupiscências da nossa carne, o desejo desenfreado, a paixão que nós temos na nossa carne, no nosso corpo, são para coisas que nos favorecem. O desejo desenfreado que nós temos todos os dias são para os nossos próprios deleites, são para favorecer o nosso ego, para massagear o nosso ego. Agora, quando cita Cristo, ele está sujeito por causa da paixão, ele amou a morte, ele estava com um desejo desenfreado por aquilo que ia matar ele, um desejo desenfreado por aquilo que prejudicou ele, um desejo desenfreado, uma vontade que ele não conseguia conter por aquilo que ia destituir a sua glória no templo, um desejo desenfreado por aquilo que iria humilhá-lo. Cristo, ele ama a vergonha que ele passou. Cristo, ele amou a vergonha pública de carregar aquela cruz. Cristo, ele amou o fato de que a morte traz vergonha para um Deus. Nós temos isso na cultura grega. O Deus que é morto, ele é envergonhado. Se um homem chegasse a matar um Deus na cultura grega, na cultura romana, nas mitologias, esse homem ele ganhava poder. Esse homem ele era intitulado porque ele tinha matado um Deus. Agora eu pergunto para vocês, irmãos, Deus morre? Deus não morre. Mas como nós encontramos na história de Cristo, nós vemos Cristo sendo Deus morrendo. Qual é a verdade desse texto? Peço que abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 1. Perdão, irmãos, capítulo 2. Peço só um pouquinho mais de tempo para os irmãos que têm algumas coisas ainda que eu quero pontuar. Versículo 12 ele diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só a minha presença, mas para agora na minha ausência. Versículo 13: porque Deus é o que opera em vós tanto querer e efetuar. Perdão, irmãos, não é nesse versículo. Irmãos, capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Em algumas traduções aí você vai dizer, esvaziou-se a si mesmo, ou aniquilou-se a si mesmo. Agora eu te pergunto, nós
aprendemos na teologia que ele é 100% homem, 100% Deus. Agora, pela citação, parece que nós entendemos que Cristo ele deixa de ser Deus e passa a ser homem. Ele se esvazia de sua glória. Ele tira algo de si e vem para a terra para ser servo. O termo esvaziou-se ou aniquilou-se aqui, o termo grego é kenose, é utilizado para esvaziamento de algo, ou não esvaziamento, mas abertura de mão, ou perdendo algo. Quando ele fala desse esvaziamento, ele não está dizendo que Cristo ele perde algo. Ele não está dizendo que Cristo ele deixa de ser Deus. Ele está dizendo que Cristo ele anula algo em si. O termo aqui ele tem questão de anulamento. O que nós devemos olhar nessa questão do termo kenose é não apenas algo que foi esvaziado de Cristo, mas como algo adicionado à essência de Cristo. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é quando você vai na concessionária e é apresentado para você um carro muito potente, vamos supor uma BMW aí. O irmão vai lá na concessionária, vê uma BMW perfeita, linda, brilhando. Aí a pessoa pega e olha para você e fala assim: você quer fazer um test drive? Bem, faz o test drive. Vai, aí você pega e sai aqui na Rua do Eldorado, aqui andando na lama com ela. Enche de lama tudo. Aí você chega na concessionária e fala: tá aqui o carro. Aí o cara vai falar: o que você fez com o carro? Ela falou: não fiz nada. O carro está aí. Não, mas olha aí, o carro está todo feio. Não, o carro está brilhoso ainda. Só que o brilho está embaixo da lama. O carro tem a mesma potência. As rodas do carro são as mesmas. Eu apenas adicionei algo a ela. Eu apenas adicionei sujeira. Eu apenas adicionei manchas. Eu apenas adicionei barro. Então não foi tirado nada desse carro. A potência dele é a mesma. Quando nós olhamos para Cristo, nós não devemos olhar como alguém que é arrancado algo de si, mas como alguém que é adicionado a uma essência humana. Cristo, ele tem um corpo agora, um corpo com limitações. Se você parar um outro exemplo de um carro ainda, que tem uma velocidade absurda, mas que quando ele estaciona numa vaga cheia de policial, nos Estados Unidos tem muito disso, aqui quase não tem. É colocado uma trava na sua roda. Aí eu te pergunto: esse carro ainda tem a mesma capacidade de andar? Tem. Só que com aquela trava ele vai andar dessa mesma capacidade? Não vai. Quando Cristo assume a forma humana, foi adicionado a ele algo, uma capacidade de morrer, uma capacidade de pecar, uma capacidade de desobedecer a Deus, desobedecer o Pai. Irmão John, isso é heresia? Não é. Em tudo foi tentado. Em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Ou seja, ele tinha essa opção. Foi adicionado algo a ele. Agora, irmão John, por que Deus ele faz isso? Por que Deus ele decide morrer pela humanidade? Ele ama a morte a ponto de estar atrelado à sua essência. É como se Cristo olhasse para a morte e falasse: eu nasci para isso, eu fui gerado para isso. É como se Cristo olhasse para a morte e amasse mais a morte do que tudo que era lhe apresentado. Entenda, o universo, tudo que existe foi dado para Cristo, mas ele preferiu a morte. Isso nos prova como amoroso é Deus. E mesmo sendo homem, ele era o próprio Deus. João capítulo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e para ele. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aí eu te pergunto, se muitos querem atribuir: não, mas ele era humano, ele não tinha toda a sua glória aqui,
Então por que João ele cita, nós vimos a sua glória? Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Agora, se ele era apenas um homem, da onde que era essa glória que eles viram? Cristo, ele é o próprio tabernáculo. A palavra fala que ele habitou entre nós. O verbo habitar aqui é tabernaculou-se, fez morada. Ele teve para si uma morada no meio de nós. Ele fez uma morada. E eles viram a glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. No Antigo Testamento, nós temos um protótipo de Cristo. O livro de Levítico vai apontar que eles armavam uma tenda, e dentro dessa tenda tinha alguns objetos que eram utilizados para a adoração, e lá no Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança. A tenda era rústica, era feia. Feia não no sentido de que não tinha beleza exterior, mas no sentido de que era uma tenda. Eu te pergunto, quem aqui hoje gostaria de morar numa tenda? Quem aqui hoje, tendo casas de alvenaria, gostaria de voltar para as casas de palha? Ninguém. Não é porque não era belo, mas era porque não era perfeito. Era feito de tripas de carneiro, os materiais. Era rústico, era feio, mas lá dentro tinha a glória de Deus. Lá dentro tinha a Arca da Aliança, o símbolo da glória de Deus. Só que era apenas um símbolo. Porque quando João vai citar que nós vemos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, ele não está falando que nós estamos vendo um símbolo da glória de Deus. Nós estamos vendo a própria glória de Deus. O Verbo encarnado é o Deus conosco. O Deus no meio de nós, no Antigo Testamento, era um símbolo. Agora o Deus conosco no Novo Testamento é o próprio Deus no meio de nós. O seu corpo carnal tem um poder que é nos apresentado hoje como um domínio sobre tudo, não apenas sobre as coisas que existem, mas também para a morte. Fala que ele amou a morte, por intermédio da morte ele venceu aquele que tinha o poder sobre ela, que era o diabo. Mas João, você está dizendo que o diabo ele tem poder para matar as pessoas? Não. Ele não tem poder para matar as pessoas. Quem tem poder para isso é Deus. Mas o diabo tem o poder da acusação. E quando ele olha para a humanidade caída, ele começa a acusá-la. E essa acusação traz medo. Entenda que o domínio sobre a humanidade não é a morte. Porque a morte ela é muito rápida, ela é momentânea. Nós podemos estar aqui e amanhã nós não estamos mais aqui. Nós podemos sair hoje, daqui dessa porta para fora, e Deus requerer o nosso fôlego de vida. A morte é um processo rápido considerado. Você imagina, as pessoas elas vivem 80 anos. A sua morte ela dura isso aqui. Agora a ferramenta que Satanás usa é o medo. Cristo ele triunfou sobre a morte, mas a gente ainda morre. Aí eu te pergunto, que vitória é essa que Cristo teve? A vitória que Cristo teve foi sobre o medo. Sabe qual é o problema da morte? Sabe qual é o problema da morte hoje, nos nossos dias? É que se não existe Deus, se não existe Cristo, se não existe céu, a morte ela nos causa medo. Se não existe Deus, o que será de nós? Se não existe Deus, a qualquer momento a nossa vida desaba. Se não existe Deus, nossa vida não faz sentido. Por que eu trabalho? Por que eu venho para a igreja? Por que eu faço o que eu tenho que fazer? Se tudo isso aqui é passageiro, eu existo hoje e amanhã não existo mais. Agora, se Deus existe, e se existe eternidade, significa que o que nós fazemos aqui é eterno. Significa que o que nós fazemos aqui tem grande valor. Agora entenda, olha a preciosidade nisso. Cristo ele olha para a morte, que é o instrumento que causa medo na humanidade. Ele olha para ela e fala: eu vou pegar ela
Eu vou amar isso. Cristo olha para o instrumento de tortura humana, Cristo olha para o sofrimento, Cristo olha para a morte, instrumento de medo da humanidade, transforma ela na chave da vida eterna. Ele pega aquilo que causava medo na humanidade e transforma ela na maior chave de autoridade que nós temos hoje na igreja, no mundo cristão. Em outras palavras, ele pega aquilo que nos causava medo e traz para nos causar esperança. O medo da morte nos traz agora a esperança da vida eterna. Cristo em nós é a esperança da glória. Aí nós podemos entender o que Paulo cita. E eu já estou concluindo com isso. Ele fala: morrer para mim é lucro. O viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é lucro. Agora eu te pergunto: quem aqui tem a morte como lucro? Ele trata esse texto com tão branco, com tanta brandura, com tanta simplicidade, que ele olha e fala assim: irmãos, eu não sei o que é melhor, porque se eu morrer, eu vou ter a vida eterna, que já é preparada para mim. Agora, se eu viver, eu posso compartilhar com vocês algo que Deus me entregou. Se eu morrer, eu vou para a eternidade. Agora, se eu viver, eu posso compartilhar. E eu fico pensando aqui comigo: eu não sei o que é melhor, morrer ou viver, porque para mim as duas coisas são a mesma coisa. Porque se eu vivo, compartilho com vocês a esperança da vida eterna, e se eu morro, eu tenho hoje a esperança viva em mim. Olha como Paulo trata a morte. Ele olha para a morte e fala: você sabe o que Cristo fez com ela? Ele transforma aquilo que trazia medo para a humanidade como gozo, alegria. Aqueles que rejeitavam a morte agora passaram a desejar ela. O livro de Hebreus vai citar sobre os mártires. Ele fala: muitos recusaram a libertação porque olharam para a morte e amaram a morte, não requerendo libertação por causa da glória futura, por causa da recompensa futura. Agora eu te pergunto: quem hoje em sã consciência olharia para si mesmo e falava: eu quero morrer, porque se eu morrer, eu vou para a glória eterna? Nós temos hoje pessoas querendo se suicidar, pessoas querendo se matar, pessoas que querem abrir mão da sua vida. John, isso aí não tem a ver com esse tipo, eu querer a morte, não tem a ver com eu querer eu me matar? Entenda a diferença. Quando eu quero a morte para satisfazer a mim mesmo, a minha morte é em vão. Quando eu quero a morte para acabar com algo que eu julgo ser inferior para mim, ou que é para sanar falsamente, porque a morte com suicídio não causa isso, para me libertar do sofrimento, eu estou tentando satisfazer a mim mesmo. Cristo não ama a morte por causa do sofrimento. Cristo, ele tinha uma vida boa, porque onde há espírito há alegria constante. E quem na humanidade foi mais cheio do Espírito de Deus do que o próprio Cristo? A questão é, muitas das vezes os homens eles querem acabar com o sofrimento por causa de um egoísmo, por causa que ele acha que é dono daquilo. Agora Cristo não. Ele olha para o Pai e fala: Pai, eu vou porque é necessário, eu vou porque o mundo do Senhor me deu, eu quero fazer com que a humanidade ela seja rendida também. E aí ele continua citando: eu tornei a humanidade meus irmãos, e eu tornei a humanidade os seus filhos. A morte agora é uma dádiva, porque por intermédio dela eu alcanço a vida eterna. E não só isso, e não só a morte,
Porque a ressurreição de Cristo prova que Ele é o Filho do Homem. Não aquele que veio em apenas humanidade, que tinha suas limitações, mas aquele que vem reinando com poder e grande glória, citado por Daniel 7. Aquele que tem na sua mão todo o domínio, aquele que tem na sua mão toda a autoridade. Mas João, ele tem todo o domínio e autoridade, mas ele é homem. Por quê? Irmãos, por que tem um homem assentado à destra de Deus hoje? Por que o Filho de Deus ele atribui para si um corpo, e esse corpo é eterno agora? É porque ele é homem, você homem pode acessar o que ele tem para você. Em outras palavras, quando Cristo se faz homem, e a obra redentora, ele não está apenas nos tornando filho de Deus, ele está tornando Deus Pai de vocês também. Porque ele vai ser apresentado, e é isso que nós vamos trabalhar na lição, no capítulo que vem do próximo culto. Jesus ele é o sumo sacerdote perfeito. Sabe por quê? Porque ele é Deus e ele é homem. Sabe por quê, irmãos? Ele pode julgar a humanidade. Ele vem, o Filho do Homem, vem reinando com poder e grande glória. Não é o Espírito Santo, não é o Deus Pai, mas é o Filho do Homem que morreu e ressuscitou, vem reinando com poder e grande glória, porque ele passou pelo que você e eu passamos. Ele pode julgar porque ele sabe com conhecimento de causa aquilo que você passa todos os dias. Ele pode dizer: filho do meu pai, vem, entra para o gozo, porque eu sei o que você passou. Eu sei o que você renunciou para estar aqui. Filho do meu pai, entra para o gozo do Senhor, porque eu sei como é ser homem. Eu sei como é renunciar. Eu sei como que é ser tentado. Mas entenda, eu sou um homem que cumpri a lei. Quando o Pai olha para você, Ele não vê você, Ele vê Cristo. Quando o Pai olha para você, Ele não vê um pecador, Ele vê um justo e fiel, que é eterno e que sempre será. É por isso que nós podemos nos chegar com confiança, porque o sacrifício que Ele fez é perfeito, e porque Ele é homem que cumpriu toda a lei, Ele permitiu que outros homens entrassem também. Ele é o mediador perfeito. Fique de pé. Com a permissão do pastor, eu quero orar por você. Peço perdão pelo horário, irmãos. Creio que na semana que vem nós vamos terminar imprevisivelmente às 9 horas. Mas entenda, independente de nós termos passado, a revelação de quem é Cristo, ela traz para nós a puridade. A revelação de quem é Cristo, ela nos transforma na essência daquilo que Ele quer que nós sejamos. Cristo não veio para mostrar para você como é ser Deus. Cristo veio para mostrar para você como é ser homem, como é ser humano. Ele quer que você seja um homem perfeito. Ele quer que você seja a humanidade. Ele veio, o segundo Adão, ele te mostra como é que o primeiro Adão falhou. O segundo Adão, ele vem e mostra, fala: eu queria que o primeiro Adão fosse assim. Eu queria que o primeiro Adão tivesse esse discernimento. Mas John, Adão falhou e eu falho também. Isso é injusto. Adão pecou, eu também sou considerado como pecador. Isso é injustiça. Se você acha que isso é injustiça, olha para Cristo, um justo morrendo por vários pecadores, um justo morrendo por todos que foram destituídos da glória. Eu te pergunto, isso não é injustiça? Mataram o Filho de Deus. Feche seus olhos. Peça para que o Espírito Santo revele para você a essência de quem é Cristo, de quem é Jesus. Pai, nós te clamamos que a Tua presença ela seja manifesta em nós, não apenas como uma sensação, como um sentimento, mas como uma verdade que vai transformar a nossa mentalidade. Porque nós entendemos que a partir do conhecimento de quem é Jesus, nós temos plena certeza e convicção de que nós também seremos salvos, de que nós também seremos redimidos, de que a Tua obra é perfeita. E a partir disso, Senhor, a renúncia ela não é mais renúncia, mas ela é uma escolha inteligente da nossa parte, de preferir o
Senhor, de escolher a Tua face todos os dias, de querer a Tua vontade em nossas vidas, de querer o Teu senhorio, Pai. Que o Senhor nos dê essa concepção, que o Senhor nos dê essa verdade. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Aleluia.